Olá, bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes ao podcast Café e Cultura, onde conversamos sobre economia criativa, arte, cultura e muitas outras coisas. É apresentado por mim, Flor Nieto, da Linte Cultural, e por Liliane Giordano, da Sala de Fotografia. O nosso podcast tem o financiamento da Prefeitura Municipal de Caxias do Sul, através do edital Financiarte. E hoje vamos conversar com Rico Braco sobre moda e marca autoral. Como que ele construiu a sua marca e o seu estúdio de moda e como ele atende aqui em Caxias do Sul sobre isso. Bem-vindo, Rico. Aqui é o nosso podcast. Muito obrigado, meninas, pelo convite. Muito feliz de estar aqui com vocês. Rico, conta para nós como é que você se descobriu, então, na moda. Como é que foi a tua trajetória e esse início no trabalho? Então, em relação à construção voltada para o mundo da moda, eu sempre fui uma criança muito inquieta. Constantemente estava desenhando, era sempre deixado à parte em um cantinho com o meu bloquinho e algumas canetas ou lápis para conseguir fazer os meus esboços. Então, eu acredito que meu criativo se despertou muito disso. Eu sou filho único, então as minhas brincadeiras geralmente eram um pouco isoladas, assim. Então, acho que a questão fantasiosa era muito mais presente, né? E o lúdico. Mas uma grande referência para mim foi a minha avó paterna. Nós morávamos lado a lado, assim, durante toda a minha infância, e ela era costureira. Costureira de fazer pequenas coisas em casa, não era nada tão extravagante. Mas o principal feito dela eram as cortinas. Então, ela trabalhava muito com isso. E eu passava as tardes com ela, assim, no período contrário do expediente escolar, e a gente conseguia ficar imersos juntos nesse universo da costura. E ela começou a me ensinar a fazer pequenas roupinhas de boneca para vestir as Barbies das minhas primas, os meus bonequinhos, assim, bichinhos de pelúcia. Então, eu acabava fazendo pequenas construções, tendo um pouquinho de noção do que era aquela dimensão. Claro, com um olhar completamente pueril, assim, sem pensar exatamente sobre a técnica, né? Mas executando. Então, isso ficou, de certa forma, dormente em mim até eu fazer quase minha conclusão do ensino médio, onde eu adentrei ao sistema do Senai, na parte de construção de modelagem e costura, que é um curso que durava 2 anos na época, né, no menor aprendiz. E ali eu me aprofundei em questões técnicas, então, tanto na costura quanto na modelagem, que, de fato, é o meu campo. Então, meu campo primário antes da criação. Posterior a isso, eu entrei na faculdade, então, de moda, já direcionado, onde eu realmente sabia o que eu queria a partir desse primeiro ensaio. E, nesse caso, eu consegui construir toda a trajetória de moda de 2013 a 2018, na UX, e com um intervalo entre essa construção para um intercâmbio no México. Então, que é onde eu fui convidado para ser docente de um instituto, que é o Instituto Sim de Imaginarte, da Yolanda Sanchez, para lecionar alfaiataria. Então, que hoje é meu bloco de especialidade. Sim. Dizem, né, que a gente sempre encontra, né, o nosso talento, o nosso fazer real na infância, né? Então, Sim. Foi o que aconteceu contigo, né? Sim. Que a gente pode encontrar, né, o que a gente gostava mais, né, na nossa infância, para ser a nossa profissão, né? Aquilo que a gente mais ama fazer, né, na nossa vida. E então a gente vê em ti essa paixão, né, e realmente está desde o início, né, da tua trajetória. Sim. E conta para nós, Rico, então, como é que foi essa questão de montar o teu próprio estúdio, ateliê, né? Que se chama, né? Na moda é ateliê, né? Sim. De uma confecção própria, né? Uma criação própria. Como é que foi essa trajetória? Então, quando a gente pensa em uma estrutura de ateliê, é sempre um caráter que acaba remontando muito mais ao artesanal. Então, é produção pequena, vagarosa, com muitos saberes manuais envolvidos e desenvolvendo peças praticamente exclusivas, né? Então, eu tentei, nesse repertório, durante ainda os projetos de faculdade, a pensar no que eu gostaria de comunicar como identidade. E, para isso, acho que é um mergulho interno, né? A gente precisa se voltar para dentro e pensar o que de fato faz sentido com a nossa verdade, para não ser simplesmente de um cunho comercial. Fazer por fazer uma empresa assim só para vender produto, apesar da moda trazer essa necessidade.
Então, foi onde eu me deparei com minha história pessoal a respeito do interior, que por muitas vezes a gente se envergonha, né? Eu, pelo menos, penso assim, minha família tinha muitos receios em pensar, nossa, nós somos do interior, somos agricultores, e, de fato, ficava um pouco à parte isso quando a gente pensava em meio social. E eu tentei rebuscar isso com uma força que trazia quase como um orgulho assim de pensar sobre essa raiz e de pensar onde hoje estamos. Então, eu vim de uma família de agricultores, meus avós trabalhavam em lavouras, lavoura pesada, assim, braçal, fazendo a construção de pequenas plantações de trigo, milho e aveia, onde eles arrendavam terras para poder alimentar os filhos, né? Que no caso são os meus tios. Dentre eles a minha mãe, então, que é do interior de Nova Roma do Sul, que é a linha Blesman Poente. Então, até o nome já soa assim, né? Que também é conhecida como Nova Treviso. Então, pensando sobre todo esse cenário bucólico, trazido do interior, com essa coisa mais romântica, às vezes até um pouco parado no tempo, se a gente for pensar na economia do vilarejo, né? Toda a estética assim, local, ele é quase como um retrato da década de 80. Então, que é onde teve um grande impacto econômico e não permitiu que toda aquela região evoluísse com mais consistência. Então, eu rebusquei esse cenário, que foi onde eu vivi minha infância toda, onde eu cresci, com as pessoas ao meu entorno. Hoje, aquele vilarejo possui 45 habitantes, então, um vilarejo micro. E pensar sobre esse espaço tão único me permitiu ver essa verdade interna para trazer ela como estética. Então, pensar sobre a construção dessas peças voltada para essa atmosfera interiorana. Então, é da onde eu trago a história, de fato, pela minha raiz familiar, que é de imigração italiana, onde meu avô veio da região do Vêneto, migrante, através de oportunidade, que é um storytelling que todo mundo conhece, né, assim, em relação a essa parte migratória, e aonde ele se estabeleceu com a família. Meu avô é da família Gelain, então, um dos 3 Henriques, que eram primos do bispo Henrique Gelain. Então, ali se estabeleceram e criaram a sua fundação. Então, eles vieram no finalzinho da década de 30, então, que é um período bem posterior aos primeiros movimentos migratórios. Sim. E ali se estabeleceram, logo em pleno governo Vargas. Então, onde eles recebiam um amontoado de terras, com pinheiros e taquaras para construir suas casas e manutenção zero para fazer suas colheitas, né? Mas precisava plantar. E antes desse espaço de tempo, eles faziam caçadas. Então, ele trouxe com ele da Itália um braco italiano, que é um cão de caça, que literalmente braco, numa tradução literal, significa cão de caça. Olha só. E eles promoviam caçadas com os outros moradores do vilarejo, a fim de dividir essa carne da caça para uma subsistência até que a colheita ficasse pronta. Então, pensando nesse cenário quase de uma miséria, e que dessa miséria se edificou hoje quem somos, é que eu penso sobre a marca. Então, pensar um pouquinho do vestuário da alfaiataria clássica que eles tinham, pensando sobre os vestuários de linho. Linho, inclusive, foi uma fibra muito abordada na região até o finalzinho da década de 80 como cultivo artesanal. E dentro desse cenário eu acabo utilizando sobre a matéria-prima sustentável e processos sustentáveis. Então, a marca nasce disso, pensando sobre essa identidade regional, pensando sobre uma identidade pessoal e hoje pensando em produto com uma estética romântica bucólica. Nossa, conseguiu resumir muito bem várias perguntas aí já, né, Flor? Que é essa ideia de pensar a questão de como a identidade como expressão e como uma forma de cultura também, trazendo as suas raízes, trazendo as suas referências mais práticas, né, da sua infância. E queria que tu contasse um pouquinho mais sobre esse processo de criação, no sentido de trazer as referências, de o quanto essa tua experiência, talvez, no México também tenha aberto outras possibilidades, né, criativas, ou as relações que tu tem da cultura mexicana, por exemplo, com relação às brasilidades. Como que tu faz esse intercâmbio do processo criativo hoje? Então, acho que pensar, principalmente em questão de identidade, pensar numa identidade latina é muito importante.
apesar de todos os nossos movimentos migratórios, somos brasileiros, né? Então, eu acho que é muito importante ter esse reforço. E nessa nossa construção, valorizar os nossos lugarejos cotidianos ou os nossos elementos cotidianos se faz importante e acho que é o que nos distingue dos demais. Então, se todo mundo contar a mesma história, que é eurocêntrica, ou que fala sobre uma ode da moda europeia, sempre como um maximalismo assim da coisa, eu acho que se perde, todo mundo acaba fazendo a mesma coisa e segue um fluxo assim. Mas quando a gente acaba buscando um meio para expressar, de fato, algo talvez menor ou menos belo, como é o caso das terras do interior, que não necessariamente são polidas, mas assim elas acabam tendo um vigor mais bruto, por que a gente não consegue tirar dali, uma né? estética mais particular, uma estética assim. mais particular, que pela nossa interação cotidiana, às vezes a gente não se dá por conta, né, dos nossos elementos. Mas com esse afastamento para o outro que vê de fora a nossa história, isso se torna o singular e, de fato, o singular que se torna o belo. Então, pensando nessa estética narrativa latina, o intercâmbio com o México foi muito positivo no sentido de pensar um cenário quase que nacionalista ou muito patriota. Então, eu tenho muito essa visão, por mais que a minha interação tenha sido num grupo ou numa bolha, né, muito específico, existe muito isso do orgulho nacional, desse orgulho regional. Eu fiquei em Guadalajara, então, que é uma região de Jalisco, então, onde, de fato, tem porto, tem toda uma cultura distinta do que seria a cidade do México. Mas, nessa construção, eu acredito que me trouxe uma imersão e talvez uma segurança maior. 2016 a marca ainda não tinha nascido, né? Eu estava no intercâmbio e a marca veio a nascer em 2018. Então, que é de fato quando abre as portas como uma marca autenticada. Então, acho que esse processo de imersão, pensando sobre o regionalismo e nacionalismo mexicano, me permitiu também ter mais segurança para explorar o meu interiorzinho. Então, de pensar que aquilo também teria uma potência dado um fio de condução correto, assim. Então, eu realmente acho muito fundamental a gente rebuscar essa estética e se posicionar como moda brasileira, então, como design brasileiro, ou mesmo como design latino, porque a gente tem uma potência imensurável, né? Até frente, é claro que existem ateliês históricos ou marcas históricas europeias, mas a gente também consegue ter um saber de construção intelectual e também prático que não deixa a desejar. Então, eu acho muito importante a gente conseguir cada vez mais evidenciar isso. E as cores não te influenciaram muito? Porque eu fiquei muito encantada, apaixonada pelo México. Eu estive em 2019 e eu brinco que ainda bem que teve a pandemia, senão eu já estava morando no México. Fiquei realmente muito impactada com a cultura e eu acho que realmente tem essa relação muito forte com a ancestralidade, com as famílias, né? Com as questões do pai, do filho, da morte, né? Essas sim. Relações muito fortes, né? E espirituais também, né? Eu acho que muita relação da própria terra. E as cores são um impacto muito significativo, né? Em toda a região do interior do México, principalmente, né? Que a gente vê essa cultura mais pujante assim das famílias. Então, como que isso também interfere nesse teu processo de criação e como que essas relações da moda, da brasilidade com as questões latinas, ela te impacta no sentido de que a gente tem um diferencial, assim, o brasileiro tem toda uma relação, já começa pela língua, né, mas toda essa relação um pouco mais diferenciada da América Latina. E parece que nós temos um recorte ali no território que faz com que a gente não se junte com os latinos, né? Somos latinos, mas parece que estamos ali numa linha que é à parte. Então, eu queria que tu falasse um pouquinho disso, talvez dessa relação do interior com a cidade também. Então, em relação à cor, eu sempre fui muito colorido. Desde pequeno, tinham muitas vertentes que me chamavam a atenção, mas era sempre relacionado a cores vibrantes, assim, ou muito pulsantes. E na minha primeira infância, assim, era o vermelho. O vermelho era uma cor que sempre me despertava. Hoje, ainda assim, está presente em muitas das minhas criações. Mas é algo que realmente eu não consigo ver o trabalho sem tanta cor imersa. Desse que eu digo que
traz uma pulsão maior de criação, né? Que tem mais autenticidade em relação à criação de moda, de fato. Já eu também utilizo, sim, de tons mais neutros ou mais sóbrios, né, mais austeros, para fazer a construção da parte comercial do ateliê, que é onde a gente trabalha com alfaiataria. Mas, sim, assim como tu comentaste a respeito do cenário mexicano, sobre a cor, sobre a influência, se for pensar no interior, olha as nossas nonas coloridas, a combinação de cores que elas têm. Minha nona só era algo muito à parte, porque era sempre, que acho que é o tradicional vestuário de nona, que são as peças de malha, que elas têm acesso ali no final da década de 80, início de 90, extremamente estampadas, ou é floral, ou são motivos geométricos, algum tipo de legging ou calça cigarrete, colado ou não ao corpo, mas sempre com cores extremamente contrastantes ou estampas contrastantes. E a gente cai muito dentro daquela estética do quiche. Então, se for pensar sobre esses elementos muito populares que estão presentes na casa de todo brasileiro, né? E que a gente fica dentro de um consciente coletivo, assim como... Nós somos os próprios kits. Sim, e eu acho que isso é fundamental quando a gente pensa sobre moda do Brasil. É se permitir, às vezes, até a esses termos que fogem um pouco da estética do que é o belo, tradicional, ou clássico, ou elegante, mas é o que realmente nos torna quem somos, né? Essa singularidade. Então, e pensar sobre cenário de brasilidade, hoje existem marcas fenomenais que estão no mercado e produzindo moda, de fato, não só roupa, que falam sobre os seus regionalismos. Então, existem as marcas de Manaus, existem marcas de Recife, existem marcas de São Paulo que têm um cunho de elaboração muito forte, Rio. Então, pensar sobre a parte do Sul também é importante, porque nós, apesar de não carregar esse tropicalismo, né, que de fato de ser uma região mais fria, a gente também faz parte da corpografia brasileira, né? Então, como estética, é muito importante a gente conseguir ter essa simbiose com um cenário de moda que hoje é muito concentrado em São Paulo, né, nessa parte comercial. Então, eu acho fundamental que a gente consiga entender que existe cor, sim, existem elementos talvez muito vibrantes presentes na cultura e que vão ter seus desmembramentos. Pode ser a cor super vibrante do Nordeste, pode ser a cor super vibrante mexicana, mas também pode ser a cor super vibrante sulina aqui do nosso interiorzinho de um vilarejo com 45 pessoas. Sim. Porque é engraçado como a gente pensa assim nos outros países, né? A gente pensa o México, a gente pensa em México, pensa uma estética, né? A gente pensa em Argentina, pensa uma estética. E obviamente os outros países também nos enxergam dessa forma, Claro. mas o Brasil é muito diverso, né? E cabe a nós mostrar essa diversidade e todas as possibilidades que temos, né, de criação, de moda, enfim, de cultura, né, que temos tão diversa aqui neste país, né? Porque vocês sabem que eu sou argentina, então aqui eu represento a América Latina. Né? Rico, conta para nós também, né, essas tuas origens, né, do interior de Nova Treviso ou Treviso. Linha Blesman Poente. De Nova Treviso. Tu também criou um projeto cultural, né? E como é importante esse projeto visa resgatar, né, a cultura do linho. Conta para nós qual era a tua intenção com esse projeto, mas não conta os segredos do projeto, tá? Porque Claro. ele ainda não foi realizado, né? Ele Sim. foi protocolado em um edital. Mas conta para nós como é que surgiu a ideia desse projeto e qual é o que ele quer resgatar. Então, nesse meu desenvolvimento com a moda e meu interesse por moda sustentável, eu tive uma percepção de uma das fibras que, de fato, eu tive uma origem mediana, humilde, assim, e eu não tinha acesso a tecidos nobres. Mas algo que me chamou muita atenção e que foi um amor à primeira vista foi com a fibra de linho. Então, nesse meu desenvolvimento, eu comecei a buscar fornecedores. Então, quando eu efetivamente abri minha marca, eu estava na busca de poder ter uma consistência de produto certificado, de poder ter algo rastreável, que pudesse ter um bom condicionamento de mão de obra, que pudesse ter uma parte social abordada.
para pensar numa moda de fato consciente, não necessariamente só produto. E o grande desafio foi encontrar linho. Existiam diversos fornecedores, mas todos importados. Eu pensei, gente, mas por que a gente não tem linho no Brasil? E, até dado momento, eu não tinha ido fazer a minha busca pela história do linho no cenário brasileiro, eu era extremamente leigo no assunto. Então, é onde eu acabei rebuscando essa parte do historicismo da fibra em território nacional e até, desde o seu princípio até a sua decadência. Então, como ponto final, né, da história do linho, ele se encerrou com as atividades da empresa Brasperola no final da década de 90. Então, foi em 97 ou 98 que a empresa fecha. E era um dos grandes linifícios que existiam aqui em território nacional. Assim, e onde é que ficava essa a Brasperola, no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro. E assim como o linifício Leslie. Então, eram duas empresas que trabalhavam tanto com a produção da fibra quanto com a parte da cardagem, que é torná-la um fio, para posteriormente ela ir para a tecelagem. Hoje, em cadeia nacional, de forma industrial, nós não temos mais a produção da fibra de linho. A gente tem a parte da cardagem. A fibra toda de linho ela é importada de dois grandes polos, que é um polo asiático da República Popular da China, ou um polo europeu, que é conhecido como Euroflex, que concentra a Bélgica, França e Itália. Então, toda a fibra que vem para território nacional ou já é de um tecido produzido externamente, e existem esses despachantes, esses intermediários que fazem a importação da matéria-prima pronta para venda, ou existe também a possibilidade da importação da fibra de outros países para que ela possa ser cardada e tecida aqui. O linho ele provém da semente de linhaça, que é o que a gente consome tradicionalmente no nosso café da manhã. E agora, né, toda essa moda fitness, né, mais ainda, né? Esse cenário meio wellness, assim, ele acaba promovendo isso. E pensar que a gente tem lavoura de linhaça no Brasil. Mas por que não é beneficiada a fibra? Então, quer dizer que a palha do linho é um resíduo da agricultura? Por que isso não é utilizado? Então, se for pensar em uma cadeia a nível nacional, pensando sobre a questão econômica, por que a gente não torna isso um produto interno? Então, por que essa fibra ela não pode ter uma construção efetiva em pequenos lugarejos onde, de fato, as pessoas não têm uma instrução, talvez, formal acadêmica, uma instrução formal escolar, e que dependem única e exclusivamente da agricultura, que como um saber tácito, né, assim, de pensar isso, que a única coisa que eles sabem fazer na vida é fazer a sua plantação e sabem fazer muito bem. Então, para que essas pessoas de fato consigam ter uma valorização social ou consigam ter um destaque, elas podem ser empregadas em relação ao projeto do linho. Então, hoje existe um consumo não só como derivado da moda sustentável, mas de uma moda clássica. O linho ele já está fidelizado há milhares de anos, não é de hoje. Mas, nessa consolidação, existem marcas que consomem essa fibra. Então, a nossa intenção com o projeto do linho era poder resgatar o território de onde eu venho, que é da linha Blesman Poente, de Nova Treviso, a poder reconstituir esse vilarejo, porque ele teve um declínio populacional imenso. Então, nesse início de projeto, eu me deparei com alguns dados. Deles era a idade, faixa etária dessa população, o condicionamento social, a questão de renda e também a construção do seu entorno, porque é um vilarejo que, aos poucos, está sofrendo um êxodo em função de não ter tanta oportunidade ali, porque, de fato, é uma vila que não tem muitas interações com o seu entorno. Então, pensar sobre a implementação de um projeto onde, de fato, possa movimentar uma comunidade, não uma única empresa, enfim, não ter algo tão valorizado só para o meio individual, foi o que me trouxe esse ar. Então, pensando nessa construção do projeto, a ideia de poder implementar isso em Nova Treviso se tornou uma realidade, pensando que aquele vilarejo ele foi um produtor de fibra de linho no final da década de 90, no final da década de 80 para o início da década de 90, aonde existia uma população relativamente grande. Existiam 191 habitantes na linha Blesman. E hoje? 45. 45. Então, numa margem de 30 anos,
a população decaiu absurdamente. Então, muitos foram para centros urbanos, muitos faleceram. E hoje, a maior parte das pessoas que compõem aquele vilarejo estão acima de 50 anos. Então, e se for pensar também na questão financeira, todos são agricultores, a maior parte deles recebe um salário por tempo de contribuição rural, que, frente aos nossos cenários atuais, não é grande coisa. Então, são pessoas que acabam investindo em medicações, porque já estão caminhando para a terceira idade, e hoje plantam ainda a sua própria comida. Então, claro que existem acessos, não é algo ermo, mas, de fato, não condiz com uma qualidade de vida que seria respeitável, né? Sim, nos adequada, tempos atuais, adequada. E, Rico, sim, esse teu projeto, ele impactaria, né, tanto do ponto de vista da dimensão simbólica, né, do resgate desse cultivo, da valorização desse cultivo, né, desse saber, né, que é a importância de manter e registrar e transmitir esses saberes, né, que são muito importantes. Ele também teria um impacto na dimensão econômica, né, que a gente fala nos projetos culturais do impacto econômico, né, realmente seria uma fonte de renda e uma complementação, né, um subsídio, né, para essas pessoas também terem outras possibilidades, né, de trabalho mesmo, né. E teríamos justamente também essa dimensão do impacto social, né, porque também traria talvez mais visibilidade para a região e, quem não sabe, mais pessoas, né, para morar e se interessariam, né? Tanto investidores como patrocinadores. E então poderia resgatar também a região nesse sentido também cultural e simbólico, né? Esse impacto social. Quando a gente fala de impacto social, também entra essas questões de populacional, né? De aumentar a população. Ou, se não tiver esse aumento de população, pelo menos que a região tenha tanta visibilidade e qualidade de vida adequado, né, para tudo aquilo que já foi e está sendo, né? Porque não se perca essa cultura, né? Sim. É como eu acredito, de fato, como um bioma se compõe por toda a sua vegetação, é muito mais vantajoso que toda aquela vegetação se compreenda e consiga se nutrir através das raízes, que é uma comunicação invisível, né, dos seres vegetais, para manter uma árvore viva ou uma planta viva, disponibilizando nutrientes através das raízes, do que ficar com uma lacuna por uma árvore morta dentro daquele bioma. Então, se dispor, eu acho, a um pequeno esforço de cada parte é tornar isso possível. Então, dentro dessa construção, até quase como um cunho cooperativo, seria um cenário ideal para que se trabalhasse esse tema na região e pudesse, claro que a médio e longo prazo, implementar isso para uma distribuição em cadeia nacional. Então, pensando em alimentar o nosso produto interno. Então, até mesmo visando esses movimentos de importação, o quão custoso isso se torna para as marcas. Então, pensar sobre sustentabilidade, hoje, quando a gente fala sobre acesso, é um tema delicado também, porque a gente sempre pensa moda sustentável, que ótimo, todos devem comprar porque todo mundo deve ser consciente. Aí você se depara com custo. Então, pensa sobre um custo de moda sustentável, a peça ela vai ser certamente de 3, 4, 5 vezes mais cara do que uma peça tradicional não sustentável, em função do custo da matéria-prima certificada, que acaba gerando lá desde o ponto inicial, que é da pré-produção na fibra, um custo elevado. Então, e depois, ainda pensando na cadeia de importação, existe um transporte que muitas pessoas ignoram, né? Mas os nossos tecidos, eles atravessam 2 oceanos para chegar até onde a gente está. Então, e depois ainda tem um transporte rodoviário. Pense na emissão de carbono. Então, onde mora a sustentabilidade, né? É só no discurso. Então, tem que existir uma consciência mais elevada para pensar sobre o tema, que não é só matéria-prima. E também falar sobre acesso, porque à medida que a gente consegue ter um custo diluído em matéria-prima sendo produzida internamente no Brasil, a gente consegue possibilitar um produto com custo final, não digo mais acessível, mas talvez um pouco mais barato do que ele seria tradicionalmente, para que possa se permitir um maior acesso.
não vai ser de todos, mas vai se permitir um maior acesso. Então, só a gente consegue ser, de fato, sustentável e ter um impacto, de fato, maior na sustentabilidade quando isso atinge mais pessoas. Porque se isso ficar concentrado em uma única bolha, que geralmente quem consome são as elites, a gente não consegue ter um impacto relativamente bom na sustentabilidade. De fato, ele precisa ser aprofundado e disseminado. Exato, porque quando a gente pensa em sustentabilidade, né, por exemplo, eu me preocupo muito em fazer o consumo local, né, em consumir, né, de ateliês, de pessoas que eu sei que estão empregando, que estão, né, que tem o trabalho local, né, sendo feito. Mas justamente nem todo mundo pode, né, acessar essa possibilidade dessa compra, né, digamos assim, mais sustentável. E também a gente está pensando que está fazendo uma ação sustentável, mas daqui a pouco o tecido vem lá da China e não é tão sustentável assim, né? Para a gente ter a sustentabilidade completa é uma coisa mais complexa, né? É uma Sim. questão mais complexa. Mas começa com a gente conscientizando as pessoas daquilo que é mínimo, né? Que a gente precisa e também se preocupando em realizar projetos que tenham esse impacto, né? Pensando em toda a cadeia produtiva, né? Não só no produto final, né, digamos assim. E conta para nós, Rico, um pouco como é que é o teu processo no ateliê. Como é que funciona as tuas coleções? Como é que as pessoas, né, como é que também funciona essa questão mais empreendedora do ateliê, né? Quais são os desafios, né? Conta para nós essa parte também da tua profissão. Então, o ateliê, desde 2012, que foi quando eu comecei a fazer produções independentes, ficava em um quartinho na minha casa. Então, até finalzinho de 2017, que foi quando eu acabei abrindo minha marca e, de fato, indo para um espaço comercial. Nesse condicionamento, eu trouxe clientes de toda essa minha trajetória, desde da minha casa, que me acompanham até hoje. Hoje, meu forte em relação à construção, ela se volta para os serviços sob medida ou sob demanda. Então, na minha produção interna, hoje eu conto com 2 parceiras, então, voltadas para a área da confecção e bordado, e algumas colaboradoras externas, então, que é quando a gente acaba trazendo esse serviço terceirizado. Então, nessa construção, a gente acaba se concentrando no condicionamento das peças de alfaiataria, seja ela da coleção macro anual, que a gente lança sempre no finalzinho do ano, ou do sob medida, que daí acaba empregando muito mais as peças cerimoniais, né, que a gente fala sobre os vestidos de festa, vestidos de noiva, os trajes, dentro dessa construção com seda ou linho. Então, pensando sobre o condicionamento de coleção, eu sempre busco uma temática para aprofundar e fazer uma discussão, pensando em alguns elementos, seja um retrato histórico da nossa região, seja uma conexão com uma literatura e também um cenário que eu possa trazer, às vezes, um cenário distópico ou utópico, para levantar alguma reflexão. Então, essa coleção ela é sempre concebida com peças, na sua maioria, mais conceituais, então, que trazem essa construção, são peças completamente vestíveis, mas, de fato, que trazem uma elaboração que não vai ser utilizada para a gente ir na padaria, Sim. mas que a gente consegue ter uma profundidade maior no tema em questão de expressão. Então, com essa derivação do elemento que a gente escolhe para construir na coleção, seja elementos florais, ou seja, algum elemento que a gente consiga trazer para uma plasticidade, eles são elaborados e construídos em volumes. Eu tenho, acho que hoje, quase uma assinatura que são os volumes super bufantes ou essa linha expandida do corpo. Então, eu gosto muito dessas peças super volumosas para construção, principalmente de passarela ou para o resultado de imagem fotográfica. Fotografia ali. O que é uma comunicação muito importante. Hoje eu julgo Porque vai ter uma relação direta com o visual e o impacto disso, né? O impacto, sim. Então, que é o nosso primeiro estímulo quando a gente pensa sobre a imagem de moda, né? Então, gerar uma imagem que, de fato, tenha um impacto muito grande em relação ao que a gente vive num cenário contemporâneo. Então, ali é onde a gente tira os estigmas das temáticas e consegue resultados fantásticos assim através da imagem.
Então, nesse processo da coleção, eu faço essa criação de uma macro coleção e que ela fica disposta em uma modalidade que a gente chama de showroom. Então, elas vão ficar dispostas na área do ateliê para visitação e consulta das clientes, assim, para que a gente consiga utilizá-las para provas ou, eventualmente, também para produções fotográficas de veículos de mídia, como é o caso da Vogue, Elle e Bazar. Então, nesse caso, elas ficam como acervo. Então, a partir dessas peças na arara é que a gente desenvolve, no processo sob demanda, a construção de peças para essa cliente final. Então, esse showroom não deixa de ser uma exposição artística, né? Porque essas peças, né, são arte. Sim, assim, eu tento, dentro das minhas limitações, trazer um visual interessante para expor essas peças, né? Então, e a partir disso, existem as derivações que a gente faz para o sob medida, trazendo desses elementos da macro coleção, mas num processo de construção junto à cliente, né? Então, a gente busca muito das histórias das clientes que nos buscam para as peças cerimoniais, vestidos de festa ou vestidos de noiva, e contar a história delas através dessa roupa. Então, a gente sempre faz um processo de imersão juntos, edifica uma narrativa e, a partir dessa narrativa, a gente faz a construção dessa peça também em seda ou linho, que são tecidos certificados, para conseguir abrilhantar mais ainda e tornar essa peça muito memorável, né? Então, essa fusão do sob medida ela é muito interessante porque nos possibilita também uma articulação mais flexível dentro da construção de moda, que não diz a respeito somente da minha história como criador, mas numa partilha. E que traz toda uma pesquisa, referências e, obviamente, todo esse envolvimento também com a história do cliente. Sim. Que a narrativa não vai se construir sozinha a partir do momento que tu só visualiza, né? Vai ser toda uma pesquisa e uma construção coletiva, com certeza. Isso, a bagagem. Então, nesse processo, hoje, a gente está desenhando uma coleção que ela vai se chamar Rio das Antas. Ela, de fato, já está batizada, ela está no processo de conclusão. A gente vai fazer a apresentação dela na semana do dia 3 de dezembro, em São Paulo, através do Brasil Eco Fashion Week. Então, que é a semana de moda sustentável, do qual a gente se ocupa desde 2018, quando a marca nasceu. Então, pensando nesse cenário, a gente rebusca para essa coleção uma condução através da plasticidade da água. Então, no cruzar da balsa e da ponte que conecta Nova Treviso, que é de onde eu venho, em Nova Roma, com a civilização de fato. Porque é uma vila que fica no meio da montanha. E hoje, pensando sobre esses acessos ao meio urbano, a ponte e a balsa são os únicos acessos que a gente consegue ter através da conexão das estradas. E, de fato, foram os acessos muito judiados na parte da balsa assim, e da ponte, quando houve as enchentes. Então, a ponte foi levada pelo Rio das Antas, a balsa ficou inativa e os moradores ficaram parcialmente ilhados. Então, pensar a longo prazo sobre esse cenário e de como é necessário promover algum tipo de acesso melhorado para essas pessoas, principalmente em questões emergenciais, era um fator importante. Então, com essa coleção, eu gostaria muito de trazer essa clareza, talvez, para ser tomada algum tipo de ação. E, junto a isso, eu acabo trazendo uma narrativa que, para mim, foi muito importante, ainda no meu ensino médio, que é a Divina Comédia de Dante. Então, e aquele mesmo cenário de desde o inferno, purgatório e paraíso, em que Dante entra nos portões do inferno amparado pelo poeta Virgílio, e eles cruzam o rio até chegar nos portões através da balsa e da balsa do Caronte. Então, que é justamente o processo que a gente faz para chegar até Nova Roma do Sul, quando se acessa a via por Nova Pádua. Então, a gente paga um balseiro e cruza o rio. E Nova Roma, assim como os círculos do inferno, é composto por 9 linhas. Assim como a Comédia de Dante, o inferno é composto por 9 círculos. 8 círculos. E nessa construção a gente faz uma pequena analogia estética nesse desenrolar de história.
Então, para ir construindo através de cada um dos seus pecados, tem um estigma religioso grande, assim, pensando sobre a criação das peças. E esse cenário cotidiano. Então, a plasticidade da água, os movimentos sinuosos e de como isso se repete nesses elementos à margem do rio, é o que vai estar presente nas roupas. Então, a crista das celósias, que é aquela flor da crista de galo, a parte da sinuosidade do rio, das estradas, a névoa, que sempre está perdurando sobre o rio na parte da manhã. São elementos que trazem isso para a coleção numa construção mais simbólica. Nossa, Rico, você falando é um poema, né? Também. Rico, então, parabéns por essa tua trajetória, pela construção dessa tua marca autoral. Queria que tu nos desse algumas dicas, né, ou conselhos para quem quer empreender na área da moda. Vixe. Então, eu acredito que o principal é a gente ter muita consciência do cenário onde a moda vai se aplicar. Acho um pouco delicado assim os conselhos empreendedores, assim, mas que se desenha muito cada qual realidade. Sim, né? pode trazer da tua experiência, Sim. né? O que aconteceu na tua experiência, o que foi assim positivo, o que tu faria diferente se começasse hoje, né? Já com a tua experiência. Então, eu acho que fundamentações, quando a gente pensa no trabalho, de ter uma pedra fundamental, é sempre um compromisso com a verdade, assim, com a construção do trabalho, desde a matéria-prima, seja com os nossos colaboradores, e saber que toda a construção, digo assim, muito voltada para o cenário de moda, não é única e exclusiva concentrada em uma pessoa, né? Eu não acho que a ode tem que ser só ao criador, mas também a todos os colaboradores. Porque sem esse saber manual ou sem o devido condicionamento com artesãs ou essa valorização do trabalho local, a moda se perde e se extingue. Então, eu acredito que o compromisso com a verdade com essas pessoas e também com a valorização delas é essencial. Assim como pensar em boas relações ou nortear onde a gente quer chegar e ter caminhos limpos, talvez muito longos, mas para que a gente consiga chegar nesses objetivos. E sempre se amparar de pessoas que tragam muita bagagem ou consistência, tanto para a marca quanto para as relações pessoais ou profissionais, né? Então, ter um alicerce é muito importante. Não dar passos maior que a perna, que eu acho que se torna fundamental. Quando a gente trabalha com moda, às vezes se torna onerosa a parte de produção, não só das peças, mas no posterior, no resultado de imagem, produção fotográfica, veículos de mídia. Então, que é um cenário que abrange hoje todas as pessoas que trabalham com moda se deparam, né, com esses custos super elevados. E, às vezes, para marcas pequenas, acaba, talvez, não viabilizando tanto. Então, ter, talvez, esse afinco com uma boa realidade em fluxo financeiro, saber o passinho que dá para a construção de uma coleção, saber se é o momento certo, ou, de repente, fazer movimentos que incluam mais clientes locais. Eu acho que são sempre passos muito importantes para a gente ir disseminando aos pouquinhos, né, o que é o vigor assim da nossa moda que a gente constrói. Muito bem, muito importante, né? Relacionamento e cuidado ali com os passos, né? Não tenha os sonhos grandes, né? Mas construa eles passo a passo. Sim. E talvez isso esteja relacionado também com as questões do propósito, né, Rico? Acho que tu pode trazer um pouquinho dessas tuas referências que são super enraizadas, né, na ancestralidade, nessa leitura visual, principalmente do teu espaço, da tua comunidade, trazendo com um propósito muito forte de trazer essa relação e da conexão entre o que é a cidade, o urbano e o futuro, talvez, com a ancestralidade desse rural, desse espaço mais intimista. Então, eu queria que tu falasse só um pouquinho dessas questões das referências, de quanto é importante esse estudo, essa busca do conhecimento a partir de uma pesquisa, de como que tu pode também indicar um caminho nesse sentido para que as pessoas possam pensar que o resultado da criação ele não é assim só um
um start, não é só um sonho noturno, né? Que ele tem muito trabalho por trás. E falando nisso, pensando um pouquinho o que seria o futuro dessa moda, o que seria o futuro desse pensar a partir das referências e da tua própria experiência também fora daqui de Caxias, né? Da tua localidade, do teu espaço. Então, eu acho que quando a gente pensa sobre esse cenário, é meio que ter o olho das parcas, né? Um olho no futuro, um olho no presente e um olho no passado. Então, pensando sobre isso, contar a sua verdade, independente ela de qual seja, claro que não venha a ferir ninguém, é muito fundamental para que a gente consiga trazer um trabalho com consistência e para que isso permaneça por muito tempo. Assim como a gente se depara, por exemplo, com as maisons francesas ou as casas de alta moda italianas, que hoje ainda seguem como referência do cenário de moda, todas elas contaram sua história própria. E hoje elas são fidelizadas no mercado. A própria alta costura já é patrimônio da França. Então, assim como a alta moda da Itália. Então, pensar sobre essa proposição da importância que se tem no vestir e na comunicação, ele é fundamental. Então, não só pelo incentivo das empresas ou dos criadores, mas também um incentivo maior. Pensando sobre isso, carregar a sua verdade na construção é o que vai mais abrilhantar, né, nessa vinda, né, do interior, principalmente. Então, foi quando eu, de fato, na minha construção, eu me deparo de poder trazer esses elementos. Então, nesse cenário, eu tento buscar, da melhor forma, essa expressão para que eu consiga, de fato, não fugir da minha narrativa ou do meu storytelling. E a minha inquietude, assim, quase que bater sempre no mesmo prego, de pensar sempre sobre o vilarejo e de ser algo redundante, muitas vezes, coleção após coleção, porque eu preciso de atenção naquele lugar. Então, eu não posso deixar que tudo se esvaia ou que eu tenha só no meu futuro fantasmas que perdurem a vila ou que povoem a vila. Então, eu quero tornar minha memória viva e o amor que eu recebi na minha infância, assim, incondicional, dentro daquela casa da minha nona, a recepção, o calor dessa recepção através da comida ou do afeto, dessa reunião familiar, isso que foi o que me construiu e que me edificou. Então, hoje, a minha família já não mora mais lá, a minha nona já faleceu, meu nono também. Então, eu tenho memórias. Então, dessas memórias é que eu gostaria de poder construir algo muito consistente e brilhante para um futuro. Então, e o futuro não necessariamente vai depender única e exclusivamente da tecnologia, mas também se a gente for pensar nas bases que nos rodeiam, assim, de uma forma muito tradicional, que uma delas é a agricultura, que nada se faz do dia para a noite, sim, depende de pessoas para cultivar a terra e onde a gente vai buscar numa gôndola de mercado. Então, esses produtos rurais. É de pensar sobre essa realidade e entender que, dependendo do cenário que a gente se desenha geopoliticamente, como que a gente conduz o nosso cotidiano sem acessos. Então, às vezes eu tenho esses ímpetos de pensar como seria um futuro meio distópico, levando em consideração cenários muito abruptos, assim, de mudanças estruturais, tanto econômica quanto nacionais. Mas como a gente lidaria com isso e como a gente poderia estar preparado para isso? Então, tornar a nossa produção quase que independente, eu acho que é um fator fundamental. E o linho se encaixa nisso. Então, pensando nessa conexão de trazer essa narrativa sobre o interior e trazer esse saber manual vindo do interior, todos do mesmo vilarejo, é o que mantém hoje a marca Rico Braco viva. Então, e pensar sobre uma história que carrega a verdade. Que lindo, Rico, né? Nossa, emocionante aqui.
talvez essa conexão, essa história, essa memória, talvez seja o teu grande diferencial e, com certeza, está aí nas premiações, né, e no destaque na moda nacional e internacional, né, dessa lindeza de trabalho, assim, voltando para suas memórias, para o seu interior. Sim. Parabéns. A Lili é obrigado. emocionada porque ela também é do interior, né? E também a gente, com essa tua fala, a gente também lembra muitas histórias de outras pessoas e nossos lugares de afeto, né? Também da nossa infância, né? Cada um tem o seu lugar de afeto. E como é importante, né? Porque hoje também estamos aprendendo com o projeto dos Jardins Criativos justamente a preparar a terra, a cultivar, né? Vamos plantar, vamos colher e vamos comer, né? Também. Isso. E vamos te convidar, Rico, também para fazer fico parte muito desse feliz. projeto. Adoraria. Quem sabe a gente consegue plantar algumas Tecer sementes. algumas sementes, né? E algumas ou cultivando. no Claro. jardim também. Então, muito obrigada aqui pelas tuas palavras, pelas tuas contribuições, né? Foi muito lindo, né, a nossa conversa. Esperamos que também o nosso público se inspire, né, nessa tua trajetória, nessa tua narrativa e conscientize também sobre essas questões de sustentabilidade que são tão importantes, né, para o nosso futuro, né, nosso presente e o nosso futuro. Então, agradecemos a audiência e esperamos vocês nos próximos episódios aqui do Café e Cultura. Lembrando que o nosso podcast tem o financiamento da Prefeitura Municipal de Caxias do Sul pelo Financiarte. Muito obrigada.